Pode tudo, comportamento e alimento. Aqui vamos falar de emagrecimento, saúde, estilo de vida, estética, evidências científicas e, claro, compartilhar com vocês nossas opiniões sobre tudo e um pouco mais. Olá, meus amores! Estamos aqui hoje para começar esse projeto que estava no papel e eu estava com muita vontade de iniciar, que é o nosso Pode Tudo, comportamento e alimento. Vamos começar, conversando hoje com este ser ilustre que está ao meu lado. Ela que vai começar dando esse pontapé inicial, a minha primeira convidada, e não poderia ser diferente, porque nós temos uma história, né, Si? Então a gente tem uma história muito bonita juntas e a gente vai compartilhar isso com vocês hoje. A ideia do podcast é trazer essa questão de pessoas que transformaram a vida através da alimentação, né? E que tem uma história aí por trás, que a gente sabe que não é fácil, então a gente vai trazer os desafios que essas pessoas têm. E também vamos ao longo desses podcasts trazendo pessoas muito interessantes como a Si para conversar, para vocês conhecerem. Aí a gente vai fazer umas perguntinhas também aqui, né? Porque não vamos falar só de alimentação, vamos falar um pouquinho de tudo. A ideia é ser bem descontraído. E aí agora, para começar, já que eu deixei assim um pouquinho na geladeira, né, enquanto eu pessoa, vai ser assim, gente. Aqui ninguém gosta de falar, né, Si? Como é que é, Si? Me conta um pouquinho de você, para quem não te conhece, que eu acho difícil, mas conta aí pra gente conhecer um pouquinho. Primeiro eu quero fazer um agradecimento muito especial pra Gi, porque quando eu comecei na Gisele eu vim para 4 meses. Olha nós aqui 4 anos depois gravando podcast. Né? Depois a gente vai contar como, né? Isso, a gente vai que voltar foi um pouquinho. Incentivo, muito legal. Eu me chamo... Minha madrinha de redes sociais, assim, nada. Tem essa história, tem uma história bem bacana aí que nós vamos contar Vale depois. Vale a pena saber sobre ela. Eu me chamo Cianara Cândido, eu sou natural de Francisco Beltrão, tenho 38 anos, sou servidora pública do Hospital Regional, sou corredora amadora, eu sempre falo, sou uma mulher comum, né? Não. E hoje a gente tá aqui para estar falando um pouquinho, né, sobre alimentação, sobre corrida. E a gente vai ter esse bate-papo que eu acho que vai ser bem bacana, né? Vai ser legal. Tudo isso que você falou barra inspiração, né, Si? Porque quem te segue, eu mesma me inspiro muito em você. Eu sempre falo, eu preciso fazer tudo que a Si tá fazendo um dia. E ela acaba por, né, tu tem esse jeito de conseguir inspirar, né, para as pessoas entenderem que é possível, que é só a gente ir lá fazer acontecer. Você vai lá, você conta a tua realidade e que tem dias que não são fáceis e que você tá lá fazendo porque você sabe que é importante pra você, porque isso mudou a tua vida. Então a gente vai também, você vai contar pra gente um pouquinho dos segredinhos de como tu faz isso. Mas antes, pessoal, eu vou fazer uma pausa, né, porque vem o modo blogueira aqui, produção, agora é a hora, já que não temos a nossa tela. Temos alguns patrocinadores nesse podcast. Sim, olha só, estamos importantes já no primeiro podcast. Temos patrocinadores, se você sabia disso? Olha só, aqui ó, junto com a gente temos a Vida Ativa Suplementos, que estará passando aqui, segundo meu produtor Gui, que está aqui comigo, meu braço direito, vai estar passando os meus patrocinadores. Então nós temos a Vida Ativa, que são os queridos que estão sempre com a gente. Temos o Instituto Balbinotti, que não poderia ser diferente, não é mesmo? Ai deles se não me patrocinassem. E aí temos a Max Fit, que hoje gentilmente cedeu os nossos lanchinhos. Tudo low carb, tá? Tudo dentro dos conformes. E um suquinho maravilhoso de frutas vermelhas que depois a gente vai servir. Agora a gente tá numa aguinha. Então temos esses patrocinadores que estão aí com a gente. Agradeço muito. E aí agora, vamos lá, Si? Vamos conversar um pouco? Bora lá. Bora lá.
Então, eu vi aqui que você colocou-se, porque eu queria conhecer. A gente conversa, sempre que você vem, mas a gente tem muita coisa ainda para conversar e para se conhecer. Eu tinha algumas curiosidades sobre você e eu acredito que outras pessoas também tenham essas curiosidades, né? Você contou aqui que você fez faculdade de História, o que é muito legal, né? Parabéns, por sinal, muito bacana. E você queria cursar Educação Física? Tem uma história por trás? Conta aí pra mim, porque eu fiquei super curiosa. Como é que foi isso, Cí? Quem diria? Há 10 anos atrás, né? Eu tinha 27 anos. E eu decidi que eu queria fazer uma faculdade. Falei, eu preciso fazer uma faculdade, né? Preciso estudar. E na época eu fui a pé até a Unipar aqui, né? Que é a Universidade Paranaense aqui em Francisco Beltrão. Falei, eu vou escolher um curso para fazer que caiba dentro do meu orçamento. Olhei lá e tal, falei, vou fazer Educação Física. Aí no caminho, até chegar na Unipar, eu acho que daqui da clínica até na Unipar deve dar 1 quilômetro mais ou menos, né? Sim. Eu demorei, eu acho que uns 20 minutos para chegar até lá. Parei no meio do caminho para fumar, né? Porque eu era sedentário, fumante. Depois você vai contar um pouquinho disso. Aí eu comecei a pensar e eu disse assim, não, mas como que eu vou fazer educação física? Porque eu vou ter que me exercitar, eu vou ter que mostrar para as pessoas, né? Eu tenho que mostrar uma imagem e eu tenho que gostar de fazer aquilo. Eu não tava nem querendo caminhar. Aí eu falei, olha que incrível. Aí eu pensei, eu vou exercitar o meu cérebro, né? Porque fica internamente aqui, então tá tudo certo. Isso tudo você foi decidindo no caminho. No caminho, caminhando, cansada. Eu falei, não, gente, essa coisa de ficar se mexendo muito. E vai ter, né? Cheguei lá, o que você quer fazer? Começou a fazer as contas. Não, eu quero fazer história, eu vou fazer esse curso aqui. E agradeço muito, sou muito feliz com a minha formação, não atuo, eu brinco que eu sou professora aposentada, né? Prof aposentada. Prof aposentada. Mas acredito, né, Cí, que isso aí que você tá contando já deve ter acontecido com muita gente, né? Da gente se questionar, né, do que a gente quer fazer. E a gente nunca tem certeza, né? Eu acredito que é muito bacana isso, e até porque para você olhar para dentro de você naquele momento e pensar, tá, mas eu preciso transmitir, a gente se cobra muito isso, né? Eu vejo na minha profissão, às vezes a gente tá comendo um hambúrguer e aí alguém te olha torto e aí lá no fundo você pensa, mas olha, essa nutricionista aí come hambúrguer, como assim, não é mesmo? Né? Então a gente tem muito isso de... o inconsciente, se você faz aquilo, você tem que ser um exemplo, você tem, não que não tenha que ser, mas eu acredito que não precise, talvez você teria mudado ali naquele momento por entrar, né? Tu percebe quanto isso é errado, esse pensamento, hoje tirou eu percebo do teu isso, sonho, né? Ali, que talvez... pode ser que eu seria uma ótima profissional, né? E essa insegurança que a gente tem, né, querer, na vida, né? Em planos, Antes que acabam... de... que acabam te boicotando, te freando e se diz, não, isso não é pra mim. Você se julgar, né? O tempo todo, né? E aí de se achar pensando incapaz. o que os outros vão pensar de você. Exatamente. E essa história do que os outros vão pensar de você, aí entra toda aquela questão de você ser minha madrinha, né, das redes sociais, gente. Assim, pra quem não sabe, quando eu comecei no Instagram, que foi um momento em que a gente, né, eu queria transmitir, né, a gente teve essa conversa, queria transmitir os meus conhecimentos, porque eu queria chegar, atingir mais pessoas. E aí eu cheguei pra você e falei, né, porque você já era uma inspiração pra mim, ainda é. E aí eu falei, caramba, como é que tu faz? Eu quero começar e não, né? Não vai, não grava o vídeo, nunca acha que tá bom. E aí conta aí pro pessoal. Eu falava, porque a Gia, ela tem uma forma fácil de transmitir o conteúdo, tu absorve e tu gosta de estar ali prestando atenção no que ela tá falando, né? E eu falei pra ela, por que você não passa isso aqui? Ela não vai dar consulta lá no Instagram, né? Somos individuais. Isso. Mas você pode se comunicar. Tem muita coisa legal, né? Que você pode estar compartilhando. Ai, não, mas eu não consigo, eu não sei falar, eu não sei fazer. Aí eu falei pra ela, só começa. Eu falei, não coloca o teu rosto.
exatamente. Grava alguma coisa. E ela, eu lembro que no início, aí ela mostrava as comidinhas tímidas ali, mas ela não mostrava o rosto dela. Agora já viu o que você criou? Você tá... Olha aqui onde que a gente tá. Criou um monstro agora, né? Agora a gente não consegue parar de falar, né? Faz uns 258 mil stories, a pessoa fala, não aguento mais ver a cara da gente. Não, a gente aguenta, assim, porque ela fala muito bem, eu gosto de ficar lá, ó, vendo, ouvindo. Ai, que legal, né? Assim, mas tem que te agradecer. Eu brinco que é a minha madrinha da minha iniciação aí, então muito obrigada. Foi muito importante naquele momento ouvir de você que era possível, que era pra ir lá e fazer, né? Sem medo de julgar, de julgamentos, né? Exato. Porque a gente tem medo, né? Se acho que quem tá começando E ao sabe. salto, né? Tu E sabe hoje que aquilo te levou pra muita coisa. eu acho que assim, a gente é pequeno, né? Nós somos, eu me sinto, mas eu me sinto feliz por atingir pessoas, ajudar. Hoje a gente tem um feedback aí, isso que você falou me ajudou. Então, acho que a ideia da gente que transmite essa coisa do estilo de vida, né, é realmente atingir pessoas. Então, isso é muito importante. Talvez se eu não tivesse você ali me dando aquela cutucadinha, não tinha né, nunca dado esse passo. Então, tem que agradecer. Vocês veem, a gente tem uma história. E aí, além disso, né, toda a história de trabalhar juntinhas nessa questão da evolução, que você evoluiu muito, né? Se eu acho que como no sentido de físico, hoje você se está transformada, saúde, e aí na questão da corrida. Como é que foi toda essa transição para você? Em que momento que você sentiu na sua vida que precisava mudar e quando que isso aconteceu? Há quanto tempo isso vem acontecendo? Conta um pouquinho pra gente. Eu acredito que tenha muitas mulheres, muitas meninas que vão se identificar, né? Ali na minha adolescência, ali, quando eu virei mocinha, comecei a menstruar, meu corpo começou a desenvolver e eu comecei a engordar, né? E aquela coisa de adolescente, você tá acima do peso na escola, o carinha que você gosta, o quanto isso é difícil pra você, né? Meu Deus, é terrível, né? E ali eu fui só engordando, então desde os meus 13 anos, eu era uma varinha, gente, era uma varinha. E eu fui engordando, então desde os meus 15 anos, hoje eu tenho consciência do que eu tinha, né? Eu desenvolvi transtornos alimentares. Então, aquela coisa de adolescente, porque você tem que se enquadrar. Você tem que se enquadrar. Né? Aí você vira mulher, você tem que se enquadrar também, né? Porque você tem que estar bem, você tem que estar magra, né? As revistas vendem isso. Tudo vinha, né? E antigamente era pior, né? Hoje ainda tem essa questão. Hoje a gente tem mais acesso, a gente tem mais conteúdo. E as pessoas entendem, né, essa questão da individualidade, mas antigamente era pior essa questão da magreza, até os modelos, pior, né? Muito pior, então assim, o que a gente tinha de modelos, justamente eram as modelos. Né? Eram as... Né? E com aquilo, aos poucos, eu fui desenvolvendo transtornos alimentares, né? Tem uma festa pra ir, então tinha que ficar sem comer. Porque daí, como eu fazia umas loucuras. Eu emagreci, na época, 25 quilos. Eu tinha, eu acho que 18, 19 anos. E é o momento que você perde... fácil. Sim. O metabolismo tá uma beleza, né? 25 quilos em 4 meses. Caramba, nossa. Mas eu fazia uma refeição. Só e pronto. Comia uma vez no dia. Atingi o que eu queria atingir. Pronto. Daí, pra mim, ali eu ia estar feliz. Né? Ali era a minha felicidade. Só que quando eu atingi o peso, o problema não tava no meu corpo, tava na minha cabeça. Né? Então aí comecei a engordar de novo. E eu dizia, até porque é impossível de manter. Não tinha. E foi nisso eu acabei desenvolvendo transtorno alimentar. Eu nunca cheguei a ter uma anorexia, eu tinha bulimia. Então isso foi da adolescência até a fase adulta. Que pra mim era um caminho mais fácil. Entendi. Né? Então eu sofri por anos, assim. Caramba, foi tempo, né? Eu não lembro, assim, dessa fase de eu ter feito uma refeição, sentar e comer. Porque é uma coisa natural do ser humano, né? Você se alimentar. Instintivo. Tudo. Eu tinha medo da comida, eu não podia comer, eu me culpava.
Aí quanto mais eu me culpava, eu comia mais. E isso foi indo, né? Foi uma bola de neve. Foi uma bola de neve. Então, aí junto com isso veio o álcool, comecei a beber demais, comecei a fumar. Então eu tava lá com os meus. Aí eu parei de fumar, depois eu voltei, né? E isso foi indo até os meus. Quando eu comecei a correr, até os 32 anos, né? Eu tenho 38, então faz pouco tempo. Mas é uma boa caminhada aí, né? De evolução. Foi um divisor de águas, assim, pra mim. Eu acredito que nesse momento que você virou a chave, né? Quando você decidiu que você ia encontrar um caminho de vida saudável, tenha tido algum gatilho que te levou aí pra corrida. Teve alguma coisa assim que falou pra ti, é isso que eu quero fazer? Pra tentar achar uma forma de fuga? Ou teve algum outro motivo que te colocou no mundo da corrida? Além dele. Então, aí quando me deu esse gatilho assim, foi numa festa, na formatura do meu irmão. Eu não comi, porque eu não podia comer. Então, não tinha não era uma opção pra ti. Eu trocava a comida pela bebida. Sim. Então, assim, aquela noite, assim, foi terrível. Eu bebi demais, eu me excedi em tudo, assim. Então, no outro dia veio aquela reflexão, assim, o que você tá fazendo por você, né? Se você não tá feliz com o teu corpo, você tem que dar uma segurada. E uns dias antes da formatura, esse é um gatilho mais pesado, né? Onde eu tive bulimia, em um dos episódios, que eu forcei o vômito 5 vezes num dia. Caramba. Então, tudo que eu comi, eu cheguei a comer uma maçã. Caramba. E ficar com aquilo na cabeça que eu não podia ter comido aquela maçã, então eu ia lá e forçava o vômito. Uma culpa por uma maçã. Uma culpa por uma maçã. Aí, na quinta vez que eu fiz, a minha garganta começou a sangrar e ela não parava mais. Ela não parava mais e eu tava sozinha, porque era uma coisa que eu não compartilhava, eu não podia pedir ajuda, né? Normalmente as pessoas que têm transtorno, elas costumam ter vergonha, né? De pedir ajuda, né? A gente se sente muito pequeno e tudo. Então, ali, naquele momento ali, eu no banheiro, sozinha, assim, sem poder pedir ajuda, né? E mais o episódio do final de semana, eu falei, eu não posso estar vivendo desse jeito, né? Eu preciso mudar em alguma coisa. Não então, tá certo. Não tá certo. Eu falei, então, primeiro passo, o que a gente tem que fazer? Parar de fumar, né? Porque eu olhava aquelas fotos, assim, como que você vai estar com 60 anos? Eu com 32, eu disse assim, gente, como que eu vou estar com 60? Eu quero estar bem. Eu falei, então eu preciso parar de fumar, porque eu também tinha insônia. Então, era tudo errado, tudo errado. Sim, uma coisa vai levando a outra, né? O corpo, a nossa mente, né? Ele vai por esse caminho e você vai associando, né? Aí você não tem rotina, você não tem, né? Exato. Você vive preso. Precisa de disciplina para conseguir ter um bom hábito. E quando a gente associa muito essas questões, né? Os transtornos alimentares e tudo mais, a pessoa não consegue ter uma disciplina, uma rotina, né? Então A falta de disciplina, ela te leva a uma prisão. Exatamente. Porque você é escravo daquilo ali, você fica preso àquilo ali. Exato. Então, quem tem disciplina tem liberdade. Exatamente. Eu sempre falo, eu me sinto livre, muito, né? Eu me sinto muito livre com a minha disciplina. Apesar das pessoas acharem o contrário, As pessoas acham que é o tem que contrário. falar, isso é legal você comentar, porque a disciplina, a rotina, o corpo, ele gosta disso. E a gente se sente livre realmente, porque você tem qualidade de vida, né? E assim, abrir um parênteses, é uma coisa que eu vejo muito nas fotos que você posta, como, óbvio, você tá linda, né? Sempre um corpo linda, eu sempre te achei linda, mas a gente vê, tu coloca aqueles antes e depois, como você rejuvenesceu, né? Tudo, o teu aspecto, realmente aquilo que você falou, né? Do teu estilo de vida estava te agredindo, né, fisicamente também, né, então... Aí o pessoal você conseguiu se ver naquele momento. Mas daí como que você começou? O que eu tinha? Eu tinha um tênis,
tava parado lá, todo mundo em algum momento da sua vida já comprou um tênis porque ia começar uma atividade física. Sim. Então, eu sei que Eu todo também. mundo que tá ouvindo, que tá vendo esse podcast, Quem nunca- tem um tênis que tá lá. comprou pra correr. Que comprou pra correr, pra caminhar no parque. Eu tenho. Tem, olha ali, ó. Tenho meu tênis. Peguei Preciso meu usar ele. tênisinho, tipo, vou pra academia? Não, porque eu tinha vergonha, né? Eu era aham. gordinha, eu tinha vergonha, porque eu pensava assim, eu vou na academia, vão falar o quê? Sim. E eu não tinha dinheiro na época. Não se encaixa, parece. E aí é aquela coisa assim, é superficial, né? Aí eu falei, vou pro parque caminhar. Então, assim, o parque é de graça, eu podia ir, eu ia com uma amiga. Então, Teve uma rede de apoio ali, tu conseguiu ter alguém que tu... uma amiga minha abraçou a causa, assim, Ai, mais do que eu. Que legal. Porque a gente- Isso é importante, a gente né? pegou Compartilhar com alguém. A gente pegou um desafio ali do Instagram. Na época tinha umas meninas que davam um desafio de 15 minutos pra se exercitar. Ai, que E eu bacana. pensava assim, ninguém precisa se exercitar mais que isso, porque 15 minutos tá excelente. Então, Já tá muito tá bom. bom. Aí quando E isso é uma coisa, agora que você abriu o negócio dos 15 minutos, que eu sempre falo. Se tu não faz nada, se desafia a fazer 15 minutos, porque 15 minutos, apesar de tu achar que é pouco, pra ti que não faz, já vai ser uma forma de se disciplinar, porque o que mais importa é você ensinar o teu cérebro a fazer, Exato. né? Porque a gente tem essa dificuldade de entender que para a disciplina, primeiro ela parte desse primeiro passo da ação, não importa quanto tempo tu vai fazer, né? Então isso é muito legal, não importa. E aí eu falo que 15 minutos é tão vergonhoso que a gente tem vergonha de dizer que não vai fazer. Não, mas se eu não tiver 15 minutos pra mim no meu dia pra fazer uma atividade, eu vou ter quanto? E 10 horas, Ih, 15 normalmente minutos não tem tempo de Você suar. tá lá, né? Você tá lá, acaba empolgando, né? Aí ela passava lá em casa, eu, ai meu Deus, Kelly tá aqui, né? Daí eu, tá bom, vamos, 15 minutos. E eu li um negócio, eu não sei se esse estudo é verdadeiro, se procede, enfim. Tá tudo bem. É que... Depois a gente pra, vai pra atrás você das fontes. criar... atrás das fontes. A produção coloca as Mas fontes. assim, se não for real, é uma coisa que dá pra gente continuar. Porque, Mas assim, funcionou? funcionou. Porque dizia assim que pra você adquirir um hábito na tua vida era 3 meses. E eu coloquei aquilo na minha cabeça. Olha só. Eu falei assim, Incrível. se eu conseguir 3 meses, porque aqui fala que se eu conseguir 3 meses, eu vou conseguir incluir na minha vida. Olha só. Então eu preciso de 3 meses. Se é real, se não for real, deixa abaixo, deixa Não, as pessoas... e tá tudo... Gente, Tudo não bem. tem essa. Funcionou Funcionou. pra você? Alguém tem que tentar né? E É. vai funcionar, entende? Se a pessoa... Porque a gente sabe hoje que pra transformar um hábito, pra você começar a virar essa chavinha, precisa de 21 dias fazendo. Tanto, né, do curso G21, quem acompanha. A gente tem essa ideia do G21 e é o que transforma realmente você fazer 21 dias aquela ação pra você conseguir virar essa chave. Porque em 20 você- dias você vai passar por muita coisa da tua rotina, da tua vida. Muita né? coisa. Tem final de semana, É. tem A isso, gente tem acha que é aquilo. fácil esses 21 dias, experimenta fazer 10, alguma coisa todo dia. É. E aí você começa a entender, o teu corpo começa a entender. E óbvio que 3 meses é pra dar muito mais certo, né, cara? Aí que Que entra a legal. questão da alimentação. Que daí Sim. eu tava indo pro parque, fazer Sim. a caminhadinha. Aham. Aí a alimentação, o que eu tinha em mãos naquele momento? Tomar água. Eu dizia assim, não, Sensacional. toma 1 litro de água por dia. Isso. Então eu levava uma garrafinha pro hospital que andava comigo, era 1 litro todo dia eu tinha que tomar. E aí outra coisa, de segunda a sexta, eu falei, de segunda a sexta você não vai beber mais. Porque eu saía de servicinho terça-feira, um amigo chamava, vamos tomar uma cervejinha? Vamos. Lá eu ia. Então eu dizia assim, de segunda a sexta, sem álcool, 1 litro de água. Olha só. E segunda e terça-feira, não é dia de você comer, tipo, tem um salgadinho, você vai comer um pastel. A segunda-feira eu sempre dizia assim, é um dia pra você começar. Então, ali início. se tu fala não, né? Já consegue. Você já consegue. Então, era o que eu tinha em mãos, assim, né? E olha que legal, Si, pelo que eu entendi, você colocou na tua cabeça que você ia fazer pequenas mudanças, mas que fizeram uma grande diferença no início. E né? que eu não podia fazer nada radical. Lembrando que por conta do meu transtorno alimentar, que tu já tinha passado, eu né? não podia fazer nada radical. Então, assim, Olha vou só, tirar que um incrível. salgadinho da segunda-feira. O que eu posso adaptar? Daí você vai lá na internet, vou comer um mingau de café da manhã, vou Sim. indo. Aos pouquinhos, você... Foi trazendo a qualidade. Isso. Aí legal. eu fui perdendo peso, mas o que eu mais achei legal
foi a questão do sono. Uhum. Comecei a dormir, porque eu não Não dormia, né? Olha só. Por incrível que pareça, o cigarro foi muito tranquilo de tirar, Olha né? só, que incrível, né, Si? O cigarro foi mais fácil. E aí eu comecei a dormir. Eu falei, cara, isso aqui tá É funcionando, bom, né? né? Isso aqui É um preço bom, que vale a pena pagar. eu tô me sentindo bem, tô me olhando no espelho, tô gostando do que eu tô vendo. Que legal, Si. E Olha aí que foi indo, bacana. dessas caminhadas, aí elas... Começou a... eu vi um senhor, né? Eu digo assim, as pessoas às vezes se inspiram, tal, x, e eu fui num senhor de 70 anos. Olha só. Correndo. Aham. Eu fiquei olhando, falei, gente, como que ele corre? Como é que ele consegue? Né? Olha só. Aí vem aquele super ego, gente. Que daí você olha assim, se essa pessoa de 70 anos corre, eu? Isso aí pra mim vai Com ser... 32 anos, gente, eu dou um tombo nesse senhor aí, ó. Fui lá, correndo. Eu imagino, é a primeira corrida. 100 metros, quase chamei o Samu. E ele lá, ó. Nunca, né? Ele, ó. E pra me humilhar, ele terminou e foi fazer abdominal naquela barra erguida ainda. Aí eu tomei aquilo como desafio. Sim. Eu falei, não, eu vou correr, eu vou dar uma volta no Lago Alvorada correndo. E você vê um senhor saudável, correndo, né? Você fala, cara, eu quero fazer isso, né? Porque você vê a vitalidade E parecia saindo. tão fácil, aquilo parecia Não tão é? fluido. Cabelinho branco ali, assim. você Aí fui, jovem penando. falei, não, tá errado. Tava certo. Não tá errado. Precisa virar, né? Esse jogo. Aí demorou 15 dias pra que eu conseguisse dar uma volta correndo, assim, né? Na minha 15 velocidade. dias. E tu foi no E teu tempo. Eu fui, me desafiei, falei, eu vou fazer. E é um pouquinho mais. Daí quando eu dei aquela volta, eu falei, meu Deus, eu consegui dar uma volta. Eu dei Caramba. uma volta correndo. Uma e inteira. agora? E agora? O que eu vou fazer agora? Quanto mede esse lago? 1.400. Mas será que eu consigo 2? Então, aí... E foi indo. E ali foi indo, né? Foi indo, a questão da alimentação foi indo também. E aí, nisso, já comecei a correr, já... Aí que tu entrou nessa coisa do competir, qual foi a primeira vez, assim, que tu falou, vou entrar numa competição, vou... Como é que foi isso? Eu ainda dava aquelas corridas, aí fui participar da minha primeira corrida lá em Palmas, 5 quilômetros, fui pra lá, amei o clima do negócio, falei, eu quero correr, Deve isso ser que eu quero. gostoso, né? Aham. Ali que tu criou amor pela coisa. Amei, falei, eu quero estar nessas provas. E assim, foi evoluindo de uma forma que aí eu falei, não, eu montava minha planilha de corrida e meu plano alimentar. Eu era profissional, assim. Sim, mas você fez muito bem, né? Se pra quem tava começando ali, tudo que tu me contou, tu conseguiu ter uma evolução sozinha, praticamente, né? Incrível. Aí eu fui procurar o Robinho, que é o meu treinador de corrida até hoje, né? Sim. Porque daí a minha corrida já não tava mais funcionando, né? Um querido abraço pro Robinho. Espero que ele veja o nosso podcast. Aí procurei ele em primeiro momento, né? Porque daí pra participar das corridas, tudo mais. Aí falei pra ele, aí fui pro meu primeiro pódio, assim, fiquei muito feliz. É emocionante. Cheguei pra ele, falei que eu queria evoluir. E aí vocês vejam que a gente já subiu um degrau aqui. Porque eu não tinha mais tanta aquela preocupação em caminhar e emagrecer. Porque aqui a gente já chegou a 14 quilos. Eu já tinha emagrecido 14 quilos aqui. Com né? as mudanças. As mudanças. Aí comecei a participar das corridinhas, comecei a ver que eu podia melhorar, né? Falei pro meu treinador, ele falou, então você tem que cuidar com a bebida alcoólica, porque eu ainda no final de semana, eu ainda bebia. Só que aquele final de semana me tirava uns 3 dias da semana. Tipo, ia recuperar lá na quarta ou quinta. Né? E na quinta eu já tinha que estar meio que descansando. Talvez ali pra competição começou a te atrapalhar. Exato. Aí, 2 anos de corrida, aí eu comecei o projeto que eu queria correr uma maratona, né? Uma maratona é 42 quilômetros, né, Olha, gente, né? Não é uma volta no lago. São várias voltas. Muitas voltas, né? Hoje temos que encontrar aquele senhor, né? Já podemos competir com ele. Já posso, Podemos seu Toninho. E aí, você conhece ele? Conheci ele, legal. Viramos amigos, assim, até quando eu tava treinando pra maratona no parque, ele chegou lá no final, não acredito.
uma época que eu tinha feito 37 quilômetros lá no parque. Tu contou pra ele que foi ele que Contei, ele Que fica muito faceiro com sensacional, essa cara, história. olha só. Aí eu falei, não, agora sim, porque a maratona, ela exige muito, né, de você e tudo mais. Meu Deus. Só que nesses 2 anos ainda, os meus episódios, eles não sumiram, meus transtornos alimentares, eles não sumiram por completo. Totalmente. Quando tinha algum episódio de ansiedade, ele aparecia. Eram bem mais esporádicos, mas eles apareciam. E é uma coisa muito séria, né? A orientação, acredito que já que a gente está conversando sobre isso, é sempre procurar ajuda, né? Não ter medo nem vergonha. Porque... Aí, daí quando eu fui fazer a maratona, eu falei, não, agora eu preciso de uma ajuda profissional de nutrição, porque além de correr os 42 quilômetros, eu ainda preciso resolver isso aqui, porque ainda tá me... Tá te travando. Tá me travando, né? Então, até pelo medo, eu acredito, de voltar a alguma situação, né? Eu falei, então eu preciso. Aí vai, nutricionista, pede dica, fulano, ciclana, fala com uma, não, né, santo não bateu. Não deu a química. Não deu a química. Tem que ter química com a Nutri, nós temos a química. Deu match. Deu match. Né? Sempre, desde o início, é verdade. Mas... Aí, um conhecido meu falou, olha, tem a Gi e tal, né, questão do esporte e tudo mais. Eu falei, olha, acho que eu vou tentar. Eu falei, por uns 4 meses, que é o que eu preciso, né? Sim. Vou lá. Eu lembro que você falou que era, né? Eu Por falei, aquele momento. eu ia correr a primeira maratona em setembro. Eu falei, não, só até setembro. Depois, né? Aí veio Gisele com um plano alimentar e não sei o quê. Vamos lá, Si. Aí eu falei, gente, é muita comida? Eu fiquei desesperada, porque eu nunca tinha comido tudo aquilo. É pra comer tudo isso? E ela, não, confia. Eu falei, gente, tem café da manhã, almoço, lanche e janta. Eu nem faço todas as refeições. Sim. Aí eu comecei, eu vou engordar tudo de novo, eu vou engordar. Mas daí eu pensei ao mesmo tempo, falei, olha, ela é profissional, ela deve saber o que ela tá fazendo. Falei, vamos confiar. Eu falei, dá um voto de confiança ali, Sim. umas 3 semanas, se tu vê que tu que engordar, bom que você confiou. Né? Que bom. E daí, assim, eu comentei, falei, né, com a Gi desse transtorno, e a Gi, o tanto que o meu plano alimentar, eu não fico muito tempo sem comer, e até a Gi me explicou que por conta disso eu não posso ficar muito tempo sem comer. Exatamente. Então, a cada 2 horas, 3 horas, tava a Senara lá tochando comida. E uma alimentação de atleta, né, que é muito importante, todo o gasto energético que você tem. E acredito que esse passo de você também se sentir confortável e se sentir amparada, né, por alguém que estava ali para ti em relação à alimentação, traz muito essa segurança, né? E uma frase que tu me falou lá no início que me marcou muito, né? Que você falou assim, enquanto você viver, você vai ter que se alimentar. Exatamente. E daí eu fiquei assim, tipo, é uma coisa bem óbvia. É uma É. coisa muito óbvia. Mas, né? Então, porque assim, ficar lutando com aquilo, Você vai né? lutar e você vai brigar contra isso até você morrer. Não é mais fácil você fazer as pazes com o alimento? Se entender com esse prato, né? Não é mais fácil assim, vou comer uma pizza com gosto, mas eu sei que Exatamente. depois... Depois eu tenho um caminho de volta. Então as primeiras vezes assim que eu consumia assim, uma pizza, um hambúrguer... Que sempre foi tava um prazer dentro, né? diferente. Do nosso... Mas aí a gente teve um probleminha ali, né? Porque daí quando eu vim com a Gi, aí a Gi falou, não, você tem o teu dia livre pra você tá... O dia do luxo, eu sempre... Aí eu pensei assim, mas se eu Refeição, fizer luxo. os 7 dias certinho, vai ser muito mais fácil. Sim. O problema do 8 ou 80 é que, na verdade, quando você muda de vida e você tem medo desse resgatar, talvez, de um velho hábito que te traz, né, essa angústia, que foi tudo que você passou, tem muita gente que fala, não, eu prefiro não fazer. Nada errado. E tem muito atleta que é um pouco radical, talvez, né, no início. E daí quando eu cheguei aqui pra consulta, a Gi até falou assim, eu acho que você é uma das primeiras que eu tô falando isso, eu quero que você saia daqui agora. E você vai comer o que você gosta, uma batata frita, vai tomar sorvete. Vai comer um luxo. Vai, porque eu não tava fazendo nada. Né? Isso foi um acordo que a gente fez, é muito importante ter essa porta aberta, né? E aí eu acho que eu tomei um sorvete, foi o que a Gi falou, se você ficar demais, quando você
comer algum alimento fora, você vai acabar passando mal. E foi o que aconteceu. Sorvete é uma coisa que eu amo, né? Sim. E que daí eu... Deu ruinzinho. Deu ruim. Mas depois eu Exatamente. adaptei, eu aprendi que sim, eu posso sentar, tomar uma cerveja, comer uma equilibrar, batata né? e voltar. É. Como minha Nutri fala, né? Você saiu de férias, você tem que voltar, porque Tem que o dia vai voltar. acabar. Exatamente, a gente tem rotina, né? É. Mas não quer dizer que a gente não possa ter momentos, né? Eu acredito muito nesse equilíbrio. E é o que faz funcionar a longo prazo. Por mais que uma pessoa tenha um objetivo muito importante, como é o teu caso, né? Que tu se voltou pro lado da corrida inicialmente para mudar o teu estilo de vida. E hoje eu acredito que ela faça parte da tua vida como algo extremamente importante, que te motiva, né? Que te disciplina para outras coisas. Eu acredito que a gente também tem que ter o equilíbrio de trazer o comer afetivo nos momentos importantes, né? A gente sempre fala sobre isso. Enquanto você tem uma comemoração num pós-corrida, vai ter o quê? Vai ter comida, né? Enquanto você encontra alguém da sua família que você gosta. E aí a gente vai simplesmente fechar essas portas e fingir que não existe? Não, né? Precisa entender que existe. Então, no início eu acredito que foi um pouco difícil para entrar isso, como é para todo mundo, mas a gente conseguiu. E acho que não... Já podemos dizer que a alimentação hoje já entrou no teu piloto automático, assim? Já. Você já não precisa mais nem olhar o plano, já tá tudo... Só Já quando tá a gente faz tudo. pequenos ajustes, às vezes, pra aham. alguma competição, alguma coisa. Até quando eu viajo, assim, eu já consigo, assim, no buffet e tudo. É tudo automático, é tudo... Não pensa, no início gastava energia pra pensar, ai meu Deus, hoje é isso. Não, e eu tenho prazer em comer. Às vezes, e as pessoas me olham e dizem assim, nossa, mas tu não é feliz? Eu digo, cara, eu sou muito feliz. Exato, Isso faz bem pro meu corpo, pra minha alma. Exato, é isso. E as pessoas querem mudar, elas querem, né? Porque você veja, uma pessoa, vamos pensar no você fumava, né? Quando a gente pensa, eu quero parar de fumar, precisa realmente começar, ter essa ação para você conseguir ver o efeito. Porque só o fato de querer, né, não faz a diferença. Acredito que esse teu virar de chave, pegar ali, colocar a mão na massa, eu não vou mais pegar acho que tu moldou muito o teu ambiente também. E em relação às coisas que tu queria na tua vida. E tem uma coisa que eu acho bem bacana que tu falou sobre um amigo, uma amiga que te incentivou. Eu acredito que tenha ocorrido uma seleção natural aí do universo para, assim como é comum a gente ver, para afastar pessoas talvez que não estavam alinhadas com esse objetivo e trazer, né, novas relações relacionadas ao objetivo hoje, se saudável, porque o que eu vejo no consultório, vamos ver se isso se encaixa para ti. Aconteceu isso contigo ou não? Nossa, aconteceu. Trouxe. E eu digo assim, ó, para as pessoas que estão começando, não abandone o seu objetivo, porque tem gente que vai dizer, você vai perder tal momento, você não vai poder fazer tal coisa. E aí você acaba cedendo por medo do que o outro vai te falar, que vai te abandonar, né? Então, os amigos de verdade, eles vão te apoiar. E eu no início, assim, eu até tentei ir num barzinho, ficar ali, mas no final eu acabava bebendo e eu ia pra casa e ficava triste. Então, o que eu coloquei na minha cabeça no início? Não vai. Se você Até não sabe fazer, você não vai, né? O jeito da Exato. coisa, do equilíbrio. Isso. Depois eu aprendi que eu poderia sair. Se eu não quisesse beber, eu não iria beber. Sim. E às vezes assim, gente, eu vou dizer, se a pessoa falar pra você, Isso é muito eu legal. não vou beber hoje, ok. É importante Não respeitar, fica, né? vai, Tá, né? A pessoa se sente mal. Às vezes ela tá numa dificuldade pra dizer aquele não, porque o processo de mudança, né, no início exige mais esse prestar atenção, porque depois entra no piloto automático, né? Se você fica muito dono das suas decisões. Mas essa questão social, eu vejo que é um grande problema aqui, por isso que eu trouxe no consultório, a gente comenta muito sobre isso, essa influência da nossa rede, né, de pessoas que estão com a gente, enquanto se você não está bebendo, você não faz parte, você não não está incluída nesse grupo, nessa turma. E por que eu falo que ocorre uma seleção natural? Não é para vocês, né, vamos trocar de amigos, senão a gente não consegue mudar de vida.
isso começa a acontecer automaticamente, porque quando eu vejo uma pessoa que eu gosto melhorando, buscando, né, uma pessoa que tinha vícios, problemas de saúde, eu vejo ela melhorando, automaticamente eu quero que ela melhore também, né? O que eu posso fazer por isso? Mas existe aí uma briga com o inconsciente lá no fundo, né? Quando a gente olha para um amigo que tá falando o contrário daquilo que você gostaria de ouvir, que muitas vezes não é por mal, né? Eu sempre gosto de deixar abrir a mente das pessoas em relação a isso. Às vezes são familiares, né? Como é que eu faço para trocar familiares? Não dá, né, gente? Como é que eu substituo uma irmã ou um marido que não me apoia? E muitas vezes a pessoa, ela entende, ela vê aquilo, o teu processo de mudança, como um sofrimento. Né? Ela fala, caramba, ela era tão feliz e agora, olha o esforço que ela tá fazendo, isso deve estar deixando ela infeliz. E claro que tem o processo no meio dessa transição de mudança, de dor, porque a dor te faz evoluir também, porque para eu evoluir eu preciso sentir, né? Não cai de paraquedas o sucesso de uma melhora, assim como para tudo na nossa vida, mas é muito difícil para o outro te ver sofrendo, mesmo que seja para mudar para melhor. E tem outra situação também, né? Se as pessoas que estão perto de você, que também precisam mudar, que se sentem incomodadas de te ver melhorando. Então, eu vejo a Si correndo, a Si com um corpo legal, fazendo atividade física, e eu estou sedentária. Enquanto amiga da Si, talvez seja mais fácil eu criticar você e dizer que, que chata, isso aí não tem problema, você, né, já tá demais, já tá muito magra, né, você tá muito chata, você tá correndo demais. É mais fácil eu criticar do que eu entender que eu tenho que mudar. Então, isso é muito legal a gente falar, porque às vezes a crítica, ela vem de pessoas que você ama, mas que nem entendem porque estão te criticando, né, então... E uma tem uma amiga minha que falou assim um dia pra mim: eu quero te pedir desculpa, porque lá no início a gente não entendia, então a gente criticava porque você não saía, porque a gente convidava, você não ia, a gente passou um período sem te convidar para as coisas. E hoje a gente olha você e eu vejo o quanto você tá feliz e o quanto você tá bem. É lindo então, isso, né? E ela falou que assim, essa pessoa também evoluiu, né? Ela falou assim, eu vi o teu processo. Então, eu deveria ter te apoiado lá no início. Exatamente. Né? Não te apoiei. Exatamente. Mas hoje quero te falar, te pedir desculpa. E isso é importante também pra gente, exatamente, né? Porque a gente se sente muito pressionado o tempo todo e muitas pessoas desistem por não terem essa rede de apoio, né? Porque é importante. Ninguém pode fazer pela gente, né? Se tu entendeu muito bem isso, né? E a gente ninguém não quer pode ser colocar o centro das atenções nos lugares. A gente quer chegar, participar do rolê, somos ali, pronto. Porque quando você começou a mudar, você não tinha como alguém lá colocar o teu tênis de manhã e te tirar da cama. Por mais que tenha um amigo que te incentive, isso é uma coisa só nossa, né? Então eu falo que essa decisão é uma decisão unilateral. Eu sempre comento isso, é bem complicado. Porém, ter alguém para dar a mão para ti é muito mais fácil do que não ter. E aí as pessoas, né, muitas vezes não percebem o quanto elas estão sendo duras com quem tá tentando mudar, né? E a gente também é dura com a gente, porque a gente sempre acha que, mulher principalmente, né, não sei se tu se sente assim, que a gente nunca tá fazendo o suficiente. Nunca tá bom, nunca tá, sempre, mas então eu vou ter que esperar, porque se o meu filho não se formar na faculdade, se a minha filha não sei o que, se o meu marido agora, ele tá trabalhando fora, agora não é hora de começar, a gente não tem dinheiro, a gente, não é? E aí nunca começa. Exatamente. Nunca tá na hora certa, né? Não tem essa hora certa, não tem hora certa. Tem que ir lá e fazer, que nem você fez, começar com o básico. Né? Você começou fazendo o básico, você não fez tudo de uma vez. Começa com o que tem, né? Informação, profissionais, hoje a gente tem informações com profissionais de qualidade, assim, ó, você pode selecionar. Muita informação de graça, né? Por exemplo, no Instagram, legal. Exato, que tu pode estar fazendo essa seleção. Exato. Né? E com a comida foi assim, eu passei a fazer minhas marmitinhas, hoje eu faço. Planejou, né? Estão lá bonitinhas, tem pra semana. E não é sempre que você tá com vontade de fazer, né? Sim. Tem vezes que eu não tô. Não, chega. Não é, tem dias, Tem dias que a gente não quero, vou comer no restaurante. E a gente tem
épocas, né? Eu falo que tem épocas do ano que são mais difíceis. Eu sempre brinco aqui que tem julho, né? Junho, festa junina, o pessoal acaba engordando um pouquinho. Por quê? Porque esse ambiente, é óbvio, né? Existe uma influência. Sim, para nós quebrar um pouquinho esse clima de falar de dieta, eu quero te perguntar uma coisa. Que, na verdade, me enche de orgulho. Antes da gente fazer um intervalo, quero que você fale sobre isso, porque isso é uma coisa que eu postei lá no meu Instagram, o pessoal viu. Quero que você me conte sobre esse seu último feito, que foi lindo, essa maratona, meu amor, essa pessoa internacional agora. Me conte como é que foi a maratona. Olha só, trouxe o bebê, a maratona de Chicago. Gente, que incrível, Si. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência, que eu acredito que tenha sido única. Vou tentar não chorar. Ai, se chorar não tem problema. Eu também vou tentar. Porque, né, a gente se emociona, né, Sim? Antes Caramba. de eu ir, né, quando eu vim aqui com a Gia, a gente tava nesse plano aqui desde 2019, né, quando eu fui selecionada, que eu falei pra Gia, eu vou correr Chicago. Né? Coraçãozinho. Eu vim procurar a Gia lá na minha primeira maratona, que foi em 2018, Buenos Aires. Aí fiz Buenos Aires, no outro ano fiz São Paulo. E aí veio o desafio maior, né? Que era um desafio muito maior, que ali tinha treino, tinha dieta, tinha um plano financeiro, era muita coisa. Então foi adiado, assim como o mundo parou, né? Sim, pra mim também. E aí esse ano consegui realizar um dos meus maiores sonhos, objetivos da corrida, que foi correr uma das Six Majors, que elas assim são chamadas, são as 6 maratonas mais importantes do mundo. E a minha porta de entrada dessas foi Chicago, que eu fui selecionada pelo meu tempo das outras maratonas, assim, né? Sim. Então a Gi sempre estava ali comigo, né? A Gi e o Robinho sempre comigo ali acompanhando. Torcendo. E foi uma experiência... orgulho pra nossa cidade, né? Sim. Caramba. Foi uma experiência, assim, incrível, como corredora amadora, mulher, assim, porque é um desafio pra gente, né, Gi? Sim, sim. Acordar às 5 horas da manhã, correr na rua, com medo, você sabe desviando, tudo que você já passou, né, Si? Correndo em lugar que você espera que seja um pouco deserto, tudo mais. Que precisa treinar, né? Que você precisa treinar. E tá lá, cruzar aquela linha de chegada, assim, é um filme, né? De lembrar que eu queria correr 1 quilômetro. Ai, que lindo! Eu queria correr 1 quilômetro. Meu olho já tá cheio de lágrimas. Se tu chorar, eu choro aqui. Eu queria correr 1 quilômetro no parque, que eu queria me livrar dos meus transtornos alimentares. E de repente eu tava cruzando a linha de chegada em outro país, correndo 42 quilômetros. Ai, assim. que lindo. Então é uma emoção muito grande, assim. Sim. Tipo, nesses 6 anos, o salto, né? Tipo sim. Comece tomando 1 litro de água, comece colocando o teu tênis, Acredito correndo 100 metros no Parque Alvorada. Acredito que quando você pegou essa medalha... E de repente, tipo, eu tava lá, indo, né? É. Ai, que linda, meu amor. Obrigada. É a hora do intervalo. Obrigada por compartilhar. Daqui a alguns minutos a gente vai fazer um intervalo. Sim, mas que lindo, meu amor. Parabéns, viu, pela tua história. Eu acho que a gente sabe que tem muita coisa, né? Hoje você é uma grande inspiração. Todo mundo te conhece aqui na nossa cidade, fora, na região. Você tem patrocinadores importantes que eu sei, né? Então, isso me enche de orgulho, porque eu acho que ainda é pouco. Eu sempre falo que você deu o primeiro passinho. Temos um mundo ainda para conquistar. E isso tudo é mérito só seu, né? A gente tem uma pequena... Eu falo que eu tenho uma pequena contribuição, mas é você que fez acontecer. Você e... Eu digo Gi, Robinho e Camila, assim, são os 3 profissionais, assim, que me acompanham. Essa aqui é deles também, sabe? Né? Mas eu me sinto muito honrada de fazer parte e quero te parabenizar, porque foi... sensacional. Por isso que eu queria te perguntar como foi. Eu acredito que tenha sido muito emocionante. E já que a nossa convidada, né, eu fiz ela chorar um pouquinho, já tivemos lágrimas. A gente vai dar uma pausinha agora, vamos fazer um intervalinho. Depois a gente volta para o grande finale. Tá bom, pessoal?
pessoal, voltamos do nosso pequeno intervalo, já retocamos a maquiagem, depois do nosso choro de emoção, né? Foi um choro bom. E aí agora a gente vai, eu tenho mais uma pergunta para te fazer, que eu acredito que tenha muito a ver com o que a gente trouxe aqui, né? De como conseguir realizar, né? Como conseguir mudar, transformar a nossa vida, porque todo mundo que eu acredito que venha assistir esse podcast tá se perguntando como é que faz, né, para transformar, para dar esse primeiro passo. E uma coisa que a gente comenta sempre e que vem essa questão da disciplina é que pessoas que são disciplinadas em uma área, elas tendem a ter mais facilidade a ser disciplinadas em outras áreas. Tu concorda com isso, Si? Tu acha que depois que tu ficou muito disciplinada nessa coisa da corrida, que isso entrou na tua vida, porque tu é disciplinada, eu fico apavorada no inverno, 5, né? A pessoa tá. Eu tô lá com meu nariz congelado e a pessoa já faz 5 da manhã, ela já tinha corrido. Eu estou acordando assim, já correu, já tá trabalhando, já. Eu acho incrível, porque isso é disciplina, né? A gente se dá muita desculpa. E aí você vai lá e faz. E aqui a gente entende que são pessoas que conseguem ter mais sucesso em outras áreas também depois que entendem a disciplina naquela situação. Aconteceu isso na tua vida? Ou... Sim, só quero falar uma coisinha antes. Ela fala que ela fica apavorada, mas o aplicativo dela, pra mim, 5 horas da manhã tá falando comigo. Tá tudo... 5 horas da manhã a Gisele tá me mandando suplementar pra ir correr às 6. Tá tudo programado. Você veja que olha só, eu preciso aprender com a Si, porque eu sempre falo isso pra você, né? Não, eu não sou um exemplo de, olha só, eu tô em constante construção, a alimentação é uma coisa muito clara pra mim, mas a atividade física eu sei que eu preciso melhorar, e sempre que a gente conversa, eu falo, Si, eu preciso muito tentar iniciar, né, fazer algo como você faz. Então, por isso que eu falo, é uma super inspiração, né? Te incomodo, mas tô devendo de fazer um pouquinho. Eu tô esperando, né? Tô esperando. Chega às 5 da manhã, eu vou te mandar uma mensagenzinha. Nutri, vem! Já foi feito esse desafio aí, eu vou ter que encarar uma hora dessas, viu? Vai. Mas a questão da disciplina em outras áreas, isso leva muito. Principalmente, assim, no meu trabalho, eu consigo levar. Na minha vida pessoal, eu percebo que eu mudei bastante. E a questão da disciplina, eu sempre penso assim, quando eu tenho um desafio no trabalho, ou pessoal e tal, eu penso assim, cara, você correu 42 quilômetros. Como que você correu 42 quilômetros? Você começou correndo com 1, para você chegar aos 42. Então, pontapé inicial. É treino, é dedicação. Então, tô lá no meu trabalho, sei fazer isso? Não, mas eu posso começar, né? Quando começar, eu vou sair daqui e eu vou pra cá, né? A questão de você se relacionar com as pessoas também, isso também acaba mudando, porque tem pessoas que se inspiram em você, né? Eu sempre fui uma pessoa agitada, ansiosa, impulsiva, quem me conhece, eu sempre fui muito impulsiva. Sim. Hoje eu sou muito calma. Sim, eu sempre acho, né, que ela me passa uma paz, né? E é isso, né, se a disciplina, quando a gente olha a definição, é a capacidade de você executar o proposto. E a definição parece simples, mas a prática é treino, né? E você precisa treinar, você precisa fazer. Eu acho que a palavra aqui é ação, né? Sem se cobrar perfeição. E se você faz um pouquinho todo dia, você começa a se disciplinar. Porque você veja, né, aquela pessoa que ela tá acostumada a fazer um monte de coisa, você chega e dá mais uma coisa pra ela fazer. Vamos pensar naquelas mães que têm 3 filhos, que fazem 1000 coisas. Você chega e dá mais uma tarefa pra ela, por mais que ela tenha milhões de coisas pra fazer, ela vai dar um jeito de fazer, porque ela já tá tão acostumada a fazer tanta coisa. E às vezes uma pessoa que nem tem tanta coisa pra fazer, aquela pessoa que, né, vamos pensar talvez uma adolescente, né, uma adolescente que não gosta muito de estudar, que tem uma vida mais ociosa, mas você vai passar uma tarefa pra ela, ela vai ter dificuldade de executar. Mas aquela mãe, por quê? Porque ela já tá tão acostumada a executar que ela vai dar um jeito de fazer mais uma coisa. Então a gente tem que se colocar nesse ambiente, muitas vezes estressor, pra aprender a executar a coisa, né? Porque eu vejo muito algumas pessoas falando, eu gostaria de começar, eu quero começar, eu te vejo fazendo e querer. Então eu sempre falo assim, saia da plateia
E vai pro... E seja protagonista. Eu digo, saia de trás do celular, pode se inspirar em mim, mas não fique Faz. aqui o tempo inteiro sentado olhando Tá doendo e tanto. dizendo... Não é indireta. Meu Deus, essa Mas chinelada doeu. Mas eu precisava... Mas assim, é Ó, começar. Vocês estão vendo, né? Não é só eu que cobro ela. Amanhã ela vai caminhar no parque. Amanhã eu vou ter que, né? Vou ter que provar. Rafa. Mas é verdade, a gente precisa ouvir essas coisas. É ação. Você É precisa... ação. E eu sempre Executar. falo, não pensa, não fica pensando. Só vai. Quando eu levanto, gente, 5 horas da manhã, se eu olhar a temperatura que tá 5 graus, Não vai. não vou, porque a minha Sim. cama é muito mais Isso é muito aconchegante. legal. Tu tem algum ritual, assim, que pra tu, sei lá, deixar a roupa no pé da cama, não sei, já dorme com a roupa de correr? Como é que é? Tem alguma coisa Eu assim? acordo, daí eu penso assim, preciso? Não preciso. Olha só. Vai fazer a diferença? Não vai, posso dormir mais um pouco. Aí você fecha o olho. Aham. Aí vem aquela coisa assim, É consciência batendo na porta. cara, levanta, vai e faz, só tenta levantar da cama. Tenta ir fazer 1 quilômetro, né? Então, tipo, dá aquele pulo. Se tu dá aquele pulo, né, e você sai, tá frio. Quando você volta, você pensa assim, caraca, eu corri com 5 graus. O que eu tinha na cabeça? Como assim, né? Daí você pensa uma palavra mais foda, né, E cara? assim, toda vez que eu chego no hospital é muito engraçado, né? Porque você tá chovendo, meus colegas. Hoje você não foi. Hoje você não foi porque tava chovendo. Eu digo, fui. Tipo, às vezes vou na esteira, né? Alguma coisa você fez. Tu não se permite... 5 graus. Hoje você não foi. Eu digo, fui. Olha lá os stories. Hoje caiu um meteoro, você não foi. Fui. Uma hora depois. Sinto desapontar, né? As pessoas que vão achar, né? Que eu Eu não vou. sempre fico esperando, mas assim, Olha é só. ação. Que legal, sim. Acordou, o que eu posso fazer por mim agora, nesse exato momento? Né? Exato. Depois, porque a gente acaba ficando triste, né? Depois, poxa, poderia ter feito. Aconteceu isso agora, né? Com essa questão do meu mestrado. E aí a gente sempre tem muita coisa pra fazer, né? Se a gente tem muita coisa. Você trabalha, né? Porque daí a gente pensa, mas a gente olha pra pessoa, mas quando que ela acha tempo, né? Você dá um jeito, você precisa mudar. E aí, quando você começa a pensar, mas eu podia, né, descansar um pouco, eu podia... Mas esse tempo que eu tô dedicando a isso, ele vai passar igual. E aí, depois daqui 2 anos, por exemplo, eu vou ficar triste de não ter feito. Eu sempre penso assim, eu acho que, né? E por exemplo, eu tenho o horário que eu vou às 6 horas da manhã. Eu tenho amigas, mães, que ela fala assim, ela vai treinar 3 horas da tarde. Então, às vezes, Adapta, né? Tá 30 graus, ela fala assim, é o horário que eu tenho. Exatamente. Ela falou assim, porque a Enche de prioridade protetor como solar. mãe, ele depende de mim. Exato. Então, 3 Se horas da adapta. tarde que eu não tô com ele, que eu saio do meu trabalho, que é o horário que ela tem, eu tenho 1 hora. Então, Porque a gente... eu tenho que ir nesse O horário. inconsciente, ele tende a dar uma desculpa, né? Não, mas agora que o seu bebê tá pequeno, não é a hora, né? Não é... A gente sempre tem. O inconsciente, ele vai tentar puxar o tapete, porque a tendência é deitar e ficar no conforto do sofá, Ou sempre né? falar que o do outro é mais fácil. Exatamente. Eu- Mas tu só consegue porque tu... Eu Tu não sempre tem escuto. filho, Eu sempre não é? escuto, você é solteira, você não tem Não é? filho. Então é Exato. tudo mais fácil. E a gente esquece que todo mundo tem as suas dificuldades, as todo suas mundo tem batalhas suas diárias. particularidades, né? Então, Muito assim, isso. ação. Exatamente. E parar de se dar desculpa, né? parar de Se ir lá e fazer. Todo mundo tava precisando dessa chinelada. Gente, todo mundo entendeu, né? Vamos parar de... Né? Inclusive eu. Então, vamos lá. E aí, se eu tenho uma pergunta aqui muito importante agora, que eu acho que é para quem quer começar, né? E acredito que essa resposta, ela é parte disso. No mundo da corrida e não sabe por onde. Se você tem uma dica, assim, que seria aquela de ouro, o que faz primeiro? Né? Uma dica. Hoje em dia eu sempre falo assim, né? Principalmente para as meninas. Porque às vezes a gente começa a olhar ali, procura um nutricionista,
procura um educador físico. A gente também tem que entender a condição financeira de Sim, cada um, sim, né? exato. Assim, eu parto do princípio. Você tem condições de ir num nutricionista? Tenho, vai. Então, já vai de cara. Você tem condições de ter um personal? Adaptar isso. Já vai de cara. Cianara, eu não tenho condições. Vai pro parque. Eu fui pro parque. Lá é o lugar. Eu não tô feliz com o meu corpo. começa Tipo aos assim, poucos. café da manhã, como 3 pães. Eu posso diminuir pra 1? Posso. Fazer Então, o melhor possível. faz umas pequenas alterações. Eu não consigo, eu não gosto. Eu não gosto de trabalhar todo dia. Chefe, A gente vai não gosto de impedir que duvido chegue todo esse dia, vídeo. Né? Todo dia, assim, Não é? às vezes tem gente que não gosta. Mas é a assim, realidade, eu vou né, trabalhar Ci? porque eu preciso ir trabalhar. Então, E assim... tem dias que a gente tá tem com co- uma dor de cabeça É, e a gente tá lá, porque nós temos comprometimento, né? e não é fácil o tempo inteiro. Tem coisa que você precisa fazer. Exato. Preciso. Quero emagrecer. 3 pães, diminui pra 1. É Porque isso. eu preciso. Exato. O comprometimento nessa autorresponsabilidade. Isso. E uma coisa que eu sempre falo. O mundo não vai parar de girar porque você tá fazendo dieta. O mundo não vai parar de ter aniversário. Não vai parar o teu colega de levar um docinho pro Não vai trabalho. parar de ter confraternizações. Não, Natal. Exato. O Ano mundo não novo. para. É você que se adapta ao mundo e não o mundo a você. Então, E se for uma dor, vai ser terrível, né? porque senão é aquela coisa assim, mas tem um aniversário, tem sim. Então, adapta. Não é? Esse negócio que você falou é muito legal, né, Si? Porque eu tenho muitos pacientes que me falam, Gi, me chamam, né? E falam assim, Gi, eu não vou ir, eu não vou na consulta porque agora vem final do ano, né? E aí agora é o momento em que eu não vou conseguir me cuidar. Às vezes quem tá começando, e aí eu vou deixar pra janeiro, vou deixar pra fevereiro. E é uma grande ilusão, né? Porque Sim. todo ano a gente vai ter final do ano, vai ter, ou eu quero começar, mas não é agora, né? Mesmo sem quem quem não tá indo no nutricionista e quer começar. E aí aquela coisa, observa isso. Se você sempre procura encontrar um momento certo para começar, você nunca vai começar de verdade, né? Então começa agora. Às vezes o paciente sai daqui com tudo que a gente conversou, aí a quinta ele me fala, então, Nutri, daí eu vou começar na segunda, tá? Eu falo, vamos começar agora. Mas agora não tenho nada em casa. Mas alguma coisa você tem, né? Sempre tem alguma coisa menos pior, né? Então a gente tem que ter essa visão de que não dá pra ficar esperando, fazer o melhor possível. Então a dica acho que é essa, né? Começa com o que tem. Da forma que puder. O que né? que eu tenho aqui na minha casa, o que que eu posso fazer no meu trabalho, começa. Vai lá né? no lago, no parque, que é de Exato. graça. Caminho que dá. E aí você não sabe aproveita- correr, caminha mais rapidinho. Pra galera ali, mãe, pai, eu digo, aproveita pra ter um momento em família também. Não é? Convida o esposo, a esposa, leva o filho, vai um, fica com a bike, o outro. Não Aí é? assim, todo mundo acaba se movimentando de Sim. alguma forma, Esse né? contato com a natureza, né? É tão Isso, importante, né? Meu Deus, isso. faz bem, né? A gente já sabe que faz muito bem o contato com sair da caverna, né? Isso. E aí, temos aqui um final com um jogo de palavras que eu acho que é, né, antes da grande pergunta, da nossa super reflexão, eu tenho esse jogo de palavras, né? E você tá preparada? Preparada a gente nunca tá, né? Vamos lá. Olha, eu vou mostrar minha cola aqui. Vamos lá, vamos ver Então o que vamos que lá, vem como daí. é que é esse jogo de palavras? Se eu vou lançar algumas palavras aqui pra você e você vai me devolver o que vier na sua cabeça, tá? É bem assim, aquilo que passar, assim, sabe? É isso, tá? Então, fingimos que não tem essa câmera e é uma coisa Eu sou nossa. rápida na corrida, tá, gente? Assim, eu sou um pouco lenta, mas eu vou Então vamos tentar. lá, vamos tomar um gole do suco da Vou até Dani. Inclusive, Dani, Max Fit arrasou aí no suco. Maravilhoso. Bora lá então, nosso jogo de palavras. A primeira palavra é música. Meu Deus. Alguma música? Qual é a música do momento? Aquela que não sai da sua playlist e que você tá ouvindo mais, assim. Lembra dela pra me jogar? Eu gosto muito de pop. Ai, pop? Gosto Tu de vai lá correr na play. ouvindo pop. E é isso, é muito legal. Né? Lady Gaga. Lady Gaga. Ah, Adoro. perfeito, né? Já ganha mais ainda meu coração. Livro. Na minha pele, Lázaro Ramos.
foi onde eu comecei a entender várias coisas Legal. relacionadas ao ser preto. Ai, que Lázaro lindo. Ó a Ramos. dica aí, gente. Ele é incrível, né? Ele é sensacional. Não, é Thaís. sensacional. A Rafa não tá vindo. É verdade. Batata frita. Meu Deus! Aqui é o meu calcanhar de Aquiles. Eu amo. Olha só, Nutri. Você gosta mais do pai e da mãe de batata frita? Ai, quem não, né, amor? Batata frita. É sempre bom dividir, porque se tem Não. bastante, a gente come. Não, Eu sou de touro, eu não divido comida. tem que dividir. E ela, não. Eu pareço criança com batata frita. Por eu não favor, divido. produção. Isso vai ser muito bom. Gui da produção, você aproxima bem essa hora que eu falo. É bom dividir ela. Não. Não. Bem séria. Super, super taurina. Ok. Viagem. Quem você levaria para uma ilha deserta e o que você levaria? Quem e o que? Vamos lá. Levaria Brad Pitt, meu amor de adolescência, quem nunca com pôster ela? no quarto. Não vou julgar. Levaria Brad Pitt e batata frita. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Arrasou. Brad Pitt e batata frita. Combinação perfeita Não para ilha precisa mais deserta. Amei. Sexo. Conexão. Vamos! Ah, linda! Arrasou! Eu peguei leve na próxima, eu vou pegar mais pesado aí. Próximo convidado que se prepare. O próximo, o próximo já tá recusando aqui o nosso. Então, sim, e aí eu queria te pedir pra gente finalizar essa conversa incrível, né? Muito, porque se deixar eu e você, as duas têm nojo de falar, nós vamos até meia-noite que o sol vai. Parque 1, 2 e 3. Não é? Eu queria te pedir para você deixar uma frase, um pensamento, uma reflexão, já que a gente se conecta com as pessoas, eu vejo muito esse lado humano seu, né? Eu gosto muito por isso, você é sincera, você é humana, e isso, acho que por isso que a gente tem essa conexão muito legal, acaba que aproxima. E eu queria que você deixasse aí uma reflexão para as pessoas que estão nos assistindo, da Cianara. Joga aí. Eu acho que principalmente para as mulheres, né? Não só por ser o meu público maior, mas aonde eu me identifico, eu me conecto, a gente se apoia uma a outra. Uma frase que eu sempre falo: comemore suas conquistas, grandes ou pequenas. Comemore, seja tomando 1 litro de água por dia ou Exatamente. correndo uma maratona. Lindo. Cada um sabe das suas conquistas, o quão difícil foi para chegar ali, para subir um degrau, né? Olhe para dentro de si com carinho. O seu corpo é sua casa. Para você cuidar de outra pessoa, você tem que cuidar de você primeiro. Você tem que estar bem, né? Então, se olhe com carinho, comece com o que você tem e comemore. Não pense que o meu feito é maior do que o teu que está em casa agora, que decidiu ir caminhar 10 minutos. Não é uma conquista. Então, Exato. sempre comemore suas conquistas, grandes ou pequenas. Comemore. Eu quero fazer um agradecimento especial para a Gi, que mais do que nutricionista, nos tornamos amigas, assim, e é uma profissional essencial na minha vida. Hoje, quando eu tava vindo pra cá, eu lembrando o quanto eu mudei a relação com os alimentos, o quanto isso é importante. Super feliz, Sim, de ouvir. E eu que te agradeço. E tá aqui hoje participando desse teu projeto, vendo o salto que você tá dando, a tua conquista, isso me deixa muito feliz. Que você sabe o quanto você fez para estar aqui hoje. Que Sim. foram tijolinho por tijolinho, Né? né? Ainda estamos em construção, mas, né? E você olhar a conquista do próximo e vibrar por ela é uma conquista sua também. É verdade. E Né? é a sua conquista também, porque você me incentivou sempre, eu tenho que te agradecer. E sempre vem a vozinha da Si, vai Gi, você consegue, né? Porque a gente sempre tem essa insegurança e eu acredito que seja muito natural isso,
Mas eu que tenho que te agradecer por você ter aceitado esse convite do nosso primeiro, né? O nosso, e vai ficar marcado para sempre o número 1. O número 1. E isso realmente é importante ter uma pessoa que sempre me apoiou para começar esse projeto, que eu espero que de alguma forma ajude as pessoas, né? Tenho certeza que vai. Obrigada de coração, Si. E com certeza, tá? Já se prepara que temos muito assunto aqui. Olha, ficou um monte de coisa aqui ó, pra gente conversar. É só que a gente fala muito. Depois tem outros podcasts aí, né? Com chama lá no certeza. Instagram, se você ficou com alguma dúvida, quer me perguntar alguma coisa, verdade, pode me chamar. excelente. E aí, pra finalizar, antes de eu falar dar um tchau aqui, que a gente vai comer nossos biscoitinhos da Max Fit, temos um presente, esqueci de falar lá no início, né? O presentinho que eu vou preparar para todos os meus convidados, muito especial, que é o lanche da Nutri. E é bem humilde, mas, porém, todavia, é uma sugestão importante e diferente, eu acredito. Espero que você goste e que você não se frustre. Como diz a minha Nutri, com essa não sacola é humilde. rosa bonita. É uma comida afetiva. Afetiva, talvez. Não, talvez não seja. Vou deixar você olhar. Esse é Meu meu Deus. mimo pra você, tá? A gente vai ter esse presentinho. Ai, eu adoro! Eu adoro! Então, vocês achavam que eu ia dar o quê pra ela comer fora de hora? Olha só. Pra mim é afetivo, sim. Tá com fome, meu amor? Come ovo. Vocês, quem é paciente, Gisele? E ela fala isso com naturalidade. Como você Meu tá com fome, amor. Meu amor, tá com fome? Come ovo. Sim, todo mundo comentou aquele teu post. Sempre tem um meu amor comiou. Aham. Mas é sempre carinhoso, né? Mas vai dizer que não é um bom lanchinho, né? Aí É um entrando ótimo lanche. na pegada da low carb, né? Um lanche, um belisco saudável pra você. É uma brincadeira, mas é de coração, tá, Vou amor? Que eu comer. sei que vai dar boa. Então, meus amores, finalizamos aqui com essa pessoa incrível. Agradeço de coração. E aí, agora a produção vai fazer a mágica, né, Gui? Agora vai passar aqui todos os nossos patrocinadores de hoje, que eu quero agradecer novamente. Max Fit por esse lanche delicioso, o pessoal da Vida Ativa e o Instituto Balbinotti. Vida Ativa que no próximo podcast nós vamos provar este Juicy Dop Manga Crazy. Nunca provei também. Thiago falou que é maravilhoso. Dessa vez assim eu fiquei devendo ele. Na próxima eu faço. Vou lá na Vida Ativa. A gente já tinha esse aqui, né? E aí eu tenho sempre comigo aqui no consultório. Eu gosto muito da Vida Ativa pela seriedade do trabalho deles e pela qualidade dos produtos. Eu consumo tanto Max Fit quanto Vida Ativa. Então, deixar aqui o meu agradecimento para essas pessoas especiais também. O Thiago, o Rony, a Dani. Então, gente, é isso. Finalizamos o nosso primeiro Pode Tudo, comportamento e alimento, né? E aí aqui abro as portas para esse canal para vocês. E espero muito que a gente tenha contribuído de alguma forma. Não é mesmo, sim? Com certeza. Então é isso, pessoal. Tchau!